Boa noite, você que está em casa também. Mais um momento de nós podermos engrandecer ao Senhor, louvar o Senhor por tudo que Deus tem feito, pela vida, apresentando assim também o Gael. E agora, para que nós possamos também louvar ao Senhor, ouvindo a sua palavra. Nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 8. Inicialmente, vou ler a partir do versículo 40. 40 ao 42. Que Deus possa abrir os nossos ouvidos, possa ser engrandecido na nossa vida. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Senhor, nós nos curvamos a Ti, ó Deus, pedindo, Senhor, que o Seu banquete, que é a Tua palavra, Deus, que nós possamos nos deliciar, ouvir, entender e sermos, ó Deus, transformados, resgatados, encorajados, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te agradecemos. Amém. Existiu uma série de eventos que aconteceram nesses relatos. Vem se relatando algo que Jesus vinha fazendo. Agora nós vemos uma multidão que recebe a Jesus com alegria. Mas, do outro lado, antes, Jesus tinha sido rejeitado por fazer um milagre onde ele expulsa demônios de uma pessoa e o restaura. Os porcos se precipitam no lago, no mar, e assim ele é rejeitado. Agora Jesus é recebido com alegria. Antes, Jesus tinha acalmado uma tempestade também. Então, uma série de eventos e milagres. Da mesma maneira, uma certa oposição ao Evangelho e ao progresso da palavra de Deus. Uma cidade rejeita e não aproveita a oportunidade, uma região. E alguns outros aguardando, esperando aquilo que Jesus poderia fazer. Vamos ler agora o versículo 43. Vamos continuar a nossa leitura. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Acredito que dificilmente nós teremos alguma pessoa aqui que nunca precisou ir numa emergência médica.
Se eu pedir para levantar a mão, mas não precisa. Quem aqui já precisou de uma emergência médica? E esses eventos retratam a caminhada restauradora de Jesus, avançando na devastação do reino das trevas. O reino de Deus, ele não avança sem oposição. Apesar de inútil qualquer oposição contra o nosso Mestre Jesus. Mas ela não avança. Mar agitado, o Senhor para o mar agitado. Quem é este que até o mar lhe obedece? Legião. Uma legião era como se representasse de 4.000 a 6.000 soldados. Se você está avançando em algo, quem que enfrentaria 10 pessoas para uma luta? Alguns acreditam que o Bruce Lee enfrentaria, né? Falecido. Mas não estou aqui para falar da habilidade dele. Mas você imagine que você vai ter que fazer uma guerra e tem 100 pessoas do outro lado te esperando. Não só o mar, mas agora uma oposição feroz. Mas não são 100 pessoas, porque quando se fala legião, se diz que era a maior ofensiva ou defensiva que eles estavam ali para defender ou fazer uma ofensiva militar de, no mínimo, 4.000 soldados. Era a parte mais forte. E Jesus enfrenta os 4.000 a 6.000 opositores, tentando intimidar Jesus. Mas Jesus faz essa caminhada. Jesus também enfrenta doença e morte. Então essa caminhada, o avanço do reino de Deus, cabe oposição, ou seja, acontece oposição. Não tem avanço sem oposição. E essa é a nossa primeira lição. Para nós podermos avançarmos como vitoriosos filhos de Deus. Da mesma maneira, quando nós pensamos numa hemorragia, quando nós pensamos na vida dessa mulher ou da não vida, da ausência de vida, o que seria o sangue? O que representa o sangue para você? Biblicamente, o que representa o sangue? Sangue é vida. E não tem nada mais precioso do que a nossa vida. E a nossa vida é tudo aquilo que alimenta, que impulsiona e que nos mantém vivo de verdade. No versículo 43 diz que essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia. E a Bíblia nos ensina sobre esse significado. Em Levítico 17:11 diz que a vida da carne está no sangue. Este versículo destaca a importância do sangue, de forma física e espiritual, no contexto do perdão dos nossos pecados. No sacrifício do Antigo Testamento, que nada mais é do que refletindo para quem é Jesus Cristo na vida daqueles que são salvos.
O que acontece quando você sangra? Quando nós sangramos, nós podemos dizer que nós estamos morrendo. Eu lembro que eu vi um vídeo de um motorista de aplicativo que ele estava ali sangrando e me chamou a atenção a preocupação nas pessoas em filmar. E ele ainda estava agonizando, estava vivo. Ao invés de estarem preocupados em chamar um socorro. Talvez pensando nos muitos likes que poderia ter com aquele vídeo. Nós estamos perdendo a noção. Se fosse qualquer um de nós ali sangrando, ainda que nós possamos dizer, não tem mais esperança para ele. Ele está sangrando muito. Qualquer um tentaria estancar o sangue, fazer algo, socorrer. Pelo sangue nós também contraímos diversas doenças. E muito sérias. Doenças no sangue representam um grande perigo. Contamina e compromete funções vitais do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Que é inegável a importância do sangue que corre em nossas veias. Agora nós podemos pensar, 12 anos. O desespero de uma longa espera. Acredito que se você estiver sangrando muito, de uma forma incomum, um dia já é o suficiente para nos trazer desespero. Sim ou não? Um dia sangrando de forma incomum. O medo começa a passar sobre nós. Começamos a perguntar para todo mundo. Antigamente perguntávamos ao Google também. Não é isso? Quando acontece alguma coisa. Hoje já vamos para a IA. Já buscamos ajuda na inteligência artificial. Um chat GPT, me responda, por que estou sangrando assim? O desespero de uma longa espera. Essa mulher sofria de um fluxo de sangue por 12 anos. Marquem isso. 12 anos de espera. Esse sofrimento mostra o peso e o desespero em sua vida. E não era somente uma doença física, mas também social e espiritual. Ela fisicamente e emocionalmente estava com certeza esgotada. Com um período tão longo. E o pior, ela gastou tudo o que ela tinha. Todos os esforços que ela tinha e que ela poderia fazer, ela fez. E a Bíblia diz, inutilmente. Era um problema sem solução. No versículo 26 de Marcos 5, diz, e muito padecera, à mão de vários médicos. Nós, quando vamos aos médicos, nós vamos com esperança de recebermos um diagnóstico e podermos fazer um tratamento. Mas nas mãos desses médicos, a Bíblia diz que ela padecera, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior.
O esgotamento é inevitável. Existem situações que nos fazem sangrar por dentro. E nós olhamos para essas situações longas. Não mudou. Elas não têm solução. Nós andamos de um lado para o outro, caminhamos e ficamos cada vez mais sem esperança. Essa mulher sofria de um isolamento social. Por ser considerada impura, por estar impura naquele momento, ela perde contato com todos, com seus familiares, com as pessoas que ela amava. Quantas pessoas estão sangrando? Quantas vezes nós sangramos e o que nós vemos é cada vez mais pessoas sofrendo, perdendo o contato com aqueles que amam, às vezes morando na mesma casa. Alguma coisa aconteceu. E ela aqui não só doente, mas também na solidão. É impossível não passarmos por um sofrimento emocional. As nossas emoções refletem o adoecimento dessa nova geração. Não estamos conseguindo suportar toda essa pressão da vida. Ela já havia gastado tudo, todos os seus bens, e ninguém a curou. A medicina falhou. Isso reflete aos métodos que o mundo tem para saciar os nossos desejos, em que todas as soluções que o mundo dá, todas as diversões, elas não preenchem um vazio que todo ser humano tem. Trazem momentos de alegria, mas a construção familiar está destruída. E o sofrimento toma conta. A medicina do mundo falhou. É um esgotamento emocional e financeiro. Quando tudo falha na sua vida, não perca mais tempo. Entregue a sua vida para Jesus. Ele é o verdadeiro médico, quem cura e sacia a nossa vida. Porque Jesus Cristo, Ele é a própria vida. Saber que Jesus Cristo é a vida faz diferença. Se nós começarmos a pensar na conjugação dos verbos, eu estou vivo. Nós podemos estar felizes ou não, o estado. Jesus não está vivo. Ele é a vida. Ninguém pode se apoderar da vida de Cristo, porque Ele é a vida e é a ressurreição. Não é um estado passageiro. Ele é aquele quem supre todas as nossas necessidades. Momentos em que tentamos de tudo, nada parece resolver os problemas. A energia foi gasta
e as esperanças, as soluções humanas não trazem resultados. E agora nós somos desafiados a admitir a nossa fraqueza e buscar uma solução que só Deus pode oferecer. Essa mulher, ela teve que ter fé em meio à multidão. Nós, às vezes, temos vergonha de falar algo em público, de orar. Imagine quando a multidão é uma barreira para você alcançar aquele objetivo. Uma mulher rejeitada. É uma mulher à margem da sociedade. É uma mulher esquecida. Já reparou que às vezes as pessoas que estão naquelas profissões que não são consideradas mais nobres parecem invisíveis ao nosso redor? Mas quando o doutor passa, quando aquela pessoa famosa passa, nós ficamos encantados. Essa mulher toma uma decisão ousada. No versículo 44 de Lucas 8, diz que ela foi por detrás, enfrentando a multidão, aonde ela não poderia tocar em ninguém, e ela não poderia dizer, me deixe tocar em Jesus. Era uma barreira para ela, e ela toca na orla da veste de Jesus. E diz que naquele momento, imediatamente, a hemorragia se estancou. Ela acreditava que aquele simples gesto lhe traria cura. Em outra versão diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. Como? Talvez numa conversa com alguém, olha, esse seu problema tem alguém que está aí, que é filho de Deus, que pode curar. Talvez ela só ouviu os outros falar, porque também me admira, não tem ninguém para ajudá-la a chegar até Jesus, para apresentar. Ela teve que ouvir. Por isso que eu sempre digo que quem ouve a palavra de Deus, o próprio Senhor é responsável por produzir arrependimento e fé no seu coração. Você não responde ao pregador, mas a sua resposta favorável naquilo que Jesus está falando é para o próprio Deus. E Ele produz em você isso. Mas a fé, ela não é desacompanhada de ação. A fé exige uma colaboração positiva sua. Você responde positivamente ao chamado de Deus. É difícil perdoar, mas você diz assim, Senhor, eu sei que é difícil, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede e eu sei que a pesca será maravilhosa. Eu sei que ao perdoar, a vida brotará em mim. Eu sei que ao tomar essa decisão, o milagre acontecerá. Ela não se limitou a acreditar, mas ela agiu e foi atrás. Eu preciso tocar em Jesus. No caso, na orla da veste. É verdade que a fé que ela tinha estava contaminada com superstição. A Bíblia não está encorajando a tocar em objetos. Mas mesmo que com a fé deficiente, depositando a fé em Cristo, Ele responderá a você.
Ela acreditou que mesmo sem ter um contato direto com Cristo, o poder de Jesus iria alcançá-la. E é o que nós temos nos dias atuais. Quantos aqui não ouviram falar desse poder de Jesus? Quantos estão nos ouvindo pela transmissão que nunca ouviu falar desse poder de Jesus? Alguns experimentaram e outros ouviram falar. Em Marcos 5, 28, qual foi o motivo dela querer tocar? Ela dizia para si mesma, depois de quantos anos? 12 anos. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nós somos chamados para não sangrarmos mais. Nós não precisamos ficar com essa hemorragia. E ela supera o medo, mesmo sabendo que ela não poderia tocar, mesmo sabendo que ela poderia ser castigada, por saber que ela estava impura. Ela disse, eu preciso deste homem. Eu não posso mais, porque estou esgotado. Eu não aguento mais caminhar dessa forma. Pegue o fardo de Jesus, que é suave e leve. Não carregue mais a mochila com o peso de tudo quanto nós juntamos, que está destruindo toda a nossa estrutura. Não fomos preparados para carregar, e é por isso que nós estamos sofrendo. Nós não fomos feitos para caminhar dessa forma, e a nossa estrutura não aguenta. Não tenha medo de tocar em Cristo. Muitas vezes, a nossa cura emocional, física ou espiritual, ela está além da nossa zona de conforto. Essa mulher precisou ter uma atitude ousada para tocar em Cristo. Vocês imaginem a situação em que Jesus está andando sendo pressionado. Várias pessoas estão tocando nele. Muitas pessoas. Às vezes é assim na igreja também. Se alegram, passam, esbarram, mas é como se não tivesse tocado. Jesus é maravilhoso, Jesus é bondoso, mas não conseguimos tomar a decisão de seguir a Jesus. Nós precisamos superar esse medo e o conforto. A sua fé precisa ser traduzida numa ação. Deus pode te ajudar? Deus pode nos ajudar? Se mova em direção ao Senhor Jesus. Supere os obstáculos que cabe a você. E às vezes o obstáculo é só dizer, Senhor, sob a tua palavra, eu me lanço diante de ti. Eu levanto a minha mão, Senhor, e quero ser chamado de teu filho. E essa mulher, do versículo 45 ao 48, ela tem uma cura completa. Física, nós queremos ter o nosso físico saudável.
emocional e espiritual. Jesus perguntou no versículo 45: quem me tocou? Então, numa situação em que tinha todo mundo pressionando Jesus, esbarrando nele, Jesus faz uma pergunta intrigante: quem me tocou? Jesus faz uma pergunta para todos nós aqui: não saia daqui sem me tocar. Quem vai tocar em mim? Não entre e saia da presença do Senhor sem tocar nele. É possível, mesmo esbarrando, é possível sairmos sem tocar em Jesus. Com profundidade. E ele pergunta: quem me tocou? E Pedro, de uma forma até agressiva, como se dissesse: como pergunta uma coisa dessa, Jesus? Você está me perguntando? É óbvio que é todo mundo. Jesus, como sempre ensinando, ele insiste: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Tem um custo. Aquela cura. E por que Jesus estava expondo aquela mulher? Repararam que Jesus está expondo? Porque Jesus não sabia quem tocou nele. Jesus sabia quem tocou nele. Vai ficar só aí? É como se ele dissesse: ei, mulher, eu tenho mais para você. 12 anos sofrendo, não saia daqui só com essa cura. Porque agora ela não tinha mais como se esconder. Ela ficou com medo. Mas a referência estava clara para quem era. Porque ela sabe o que aconteceu. E pense que o sangramento era tão forte que ela foi capaz de perceber que o sangramento parou. Se usavam alguns tipos de ervas ou medicamentos da época para tentar conter. E o mais conhecido para poder andar em público seria panos enrolados. Imaginem essa dificuldade por 12 anos. E ela provavelmente estava com aqueles panos todos sujos. Estavam sujos. E sangrando. Porque nós sabemos aonde nós estamos sangrando. Todos nós sabemos quando nós estamos sangrando. O sangramento da vida sem Jesus. O sangramento por causa das nossas escolhas, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, daquilo que nos faz doer. Se tocar eu sinto dor, não é assim? Quando o médico, aqui eu senti dor. Aí o problema está aqui. Mas ao mesmo tempo, aquela mulher era, para a sociedade, insignificante. Mas os mais insignificantes são percebidos por Deus. Aquele que parece não ter honra, Jesus está olhando cada história. E acompanhando lado a lado. Daquele que parece estar solitário, Jesus está te chamando. Apresente-se, mulher. Ele não apenas confirma a cura física,
Ele percebe e sabe que aquela mulher precisa se apresentar. Jesus está falando, é com você mesmo que eu estou falando. Quantas vezes não estanquei o seu sangramento, a sua dor? No entanto, algo aconteceu. O fervor foi embora. Quando ele volta para a mulher, ele a chama de filha. De uma forma afetuosa, não só trazendo a cura física, mas a colocando de volta na sociedade. E mandando com que ela vá para casa restaurada. A tua fé te salvou. Vai na completa paz. Completa paz. Vai-te em paz. Se você fosse embora, você ainda ficaria se escondendo. Mas eu não te curei somente para você ser uma pessoa despercebida, mas eu reintegrei você à sociedade. E não só estou reintegrando você à sociedade, mas agora estou colocando o seu nome num livro aonde ninguém pode riscar, que é o livro da vida, aonde todos passarão pela morte, mas eu ressuscitarei no último dia. A verdadeira paz é só com Jesus. Existem religiões em que nós buscamos, até por boa intenção, fazer o bem, mas o sangue não para de jorrar. Médicos que não conseguem estancar esse vazio. Um sangramento que ocorre com todos na sociedade. Existem diversas soluções e momentos que podem nos trazer alegria. No entanto, ainda falta algo. É uma vida que está esgotando a muitos. E o motivo que nos separa do nosso Senhor. Deus quer fazer morada em todos. Então, todo que invocar o nome do Senhor terá acesso a Deus. Ele é a única solução para o verdadeiro sangramento que nós temos. É a solução para a hemorragia. Às vezes é uma raiva que me faz sangrar, um rancor, as lágrimas. A nossa alma está sangrando. Aquilo que é impossível ser curado é aonde nós colocamos a esperança no Senhor. Mas, às vezes parece que as coisas se atrasam e que não tem mais solução. Eu acredito que, se não todo mundo, ou quase todos, esqueceram de Jairo, que eu li no início. Jairo tinha um problema? Qual era o problema dele? A filhinha dele, que estava o quê? À beira da morte. E nessa caminhada, Jesus para falar com uma moça insignificante. Não existe ninguém insignificante diante de Deus. Não existe ninguém que não possa ser assistido por Deus. Só que as coisas continuam acontecendo. Mas Jesus não poderia despedir aquela mulher de 12 anos sem dar a solução completa para ela. Conversar com ela e trazer paz ao coração dela. Encerra-se aqui a sua aflição. Mas no versículo 49, falava ele ainda
quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Aquela mulher devia estar radiante com o que aconteceu. Pensando, é ele quem eu devo seguir. Será que o milagre de Jesus parou ali? E agora, o que fazer? Jesus está limitado a tempo. O que limita Jesus? Deu atenção para um, não pode dar atenção para outro. Não incomodes mais o mestre. Talvez querendo ser bonzinho com o mestre, com Jesus. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, com toda a calma do Senhor que Ele é: não temas. Diante dessa notícia que você recebeu, crê somente e ela será salva. O sofrimento recente contra um sofrimento de 12 anos. Jesus está dizendo para nós: não ouça a incredulidade. Quando Jesus entra e fala e vê que todos estavam chorando, e diz em Marcos que já tinha tocadores de flautas, que eles preparavam aquela cerimônia, um funeral, com música, com pessoas para chorar e prantear aquele momento. Já estava com isso tudo preparado. E Jesus olha aquele choro, olha já aquele ritual, aquela cerimônia de enterro, e todos ali, na primeira vez foi como o Senhor diz que tem alguém te tocando, estão todos te tocando. Agora ele diz, quando estavam todos chorando e pranteando no versículo 52, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Entra um problema teológico para alguns, porque para Deus é só uma palavra para despertar. Todos que morrem são como estivessem adormecidos. Porque não há ninguém que passou pela mão de Jesus que esteja morto. E no versículo 53, e riam-se dele. Então a fé enfrenta a zombaria também. Vão rir de nós. E Jesus está falando para você nessa noite: não se importe também com a zombaria. Quando Jesus chega diante da morte, mais uma vez a morte teme e treme, porque a morte já tinha sido vencida por Jesus. Chegou o Senhor da vida diante da morte, em Marcos, no capítulo 5 e versículo 41 diz: tomando-a pela mão, ele pegou a menina já morta pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Marcos decidiu não traduzir do aramaico essa expressão. Ele não traduziu. Porque diante da morte, era como se Jesus estivesse dizendo: menina, não é um pai assim? Levante-se, está na hora. Menina, está na hora, levante-se. Igreja, levante-se, está na hora.
eu estou voltando. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, igreja, mantenha-se firme, porque eu estou voltando. Creia em mim, porque num abrir de olhos, num piscar, fechou e abriu, eu estarei com vocês. E não há lágrimas que eu não possa enxugar. A fé de Jairo foi desafiada naquele momento, assim como aquela mulher. Mas Jesus teve a solução para ambas as situações. Ele superou tempestade, por isso que eu falei dos fatos que aconteceram. Enfrentou um exército do inimigo da forma de mais violência que poderia vir contra ele, e ele venceu tudo. Simplesmente caminhando e com a palavra dele, mostrando que todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Os criadores de porcos também estavam lá, mas infelizmente eles rejeitaram aquilo que Cristo poderia fazer por eles. Mas do outro lado, como nós iniciamos, tinha uma multidão esperando Jesus com alegria. E que você possa receber nessa noite, com alegria, tudo que o Senhor aqui trouxe para vocês. A salvação, quando nós temos algo muito valioso, como foi com esses criadores de porcos também, pode pegar o lugar de Jesus na nossa vida. Então, levante-se, continue, só mais um pouco. E o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está dizendo para nós, estou voltando, estou chegando. Mantenha-se firme, entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um com a sua presença, abençoar a sua vida com essa restauração. Quantos anos você está sangrando? Pare de sangrar. Jesus tem a cura para toda a hemorragia que possa acontecer, todo o sangramento, toda a dor que você possa sentir. E ainda que possa parecer que passou o tempo está nas mãos de Deus. Não há limite para o seu poder. O mar lhe obedece. Todas as potestades, tudo aquilo que é contrário a Deus, todo inimigo, todo o exército se curva diante do Senhor. A doença se curva diante do Senhor. E a morte já foi vencida por esse mesmo Senhor. Senhor, te dou graças a Deus por essa noite. Restaura, Deus, sempre em nós o vigor de te servir, Senhor. Se há pessoas, ó Deus, nesse lugar que estão sangrando por dentro, a alma está sofrendo, ó Deus, e não entende ainda o motivo. Cura dessa enfermidade, Senhor. Cura a alma, ó Deus, cura o emocional. Levanta, ó Deus, essa pessoa, que ele possa, ó Deus, entregar os seus caminhos a Ti, Senhor. Alguém que está nos assistindo, se por acaso, ó Deus,
não entregou a vida para Ti, ó Deus, que Ele possa fazer isso nesse momento, Senhor. Entregar os caminhos para aquele que para todo o sangramento, aquele que estanca a perda da vida. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei Sim, Senhor. tua face. Se o Senhor Levante, ó Deus, adoradores nesse lugar, Senhor. eu serei Promova, ó Deus, cura, Senhor, e salvação, Senhor. Aquele, ó Deus, que anda envergonhado, Senhor, cure, Senhor. Promova, ó Deus, a Tua cura neste lugar, neste ambiente, Senhor. Não há nada mais, ó Deus, que nós possamos precisar, senão tocar em Ti, Senhor. Uma igreja viva, Senhor, e curada, Senhor. Não como uma multidão, ó Deus, que simplesmente aperta a Ti, Senhor, mas não toca em Ti, Senhor. Cura vidas nesse lugar, Senhor. Tira, ó Deus, o desespero, Senhor. Aquele, ó Deus, que não conseguia dormir, que o Senhor venha curar, Senhor. Aquele, ó Deus, que está no desespero e na agonia, Senhor, fortalece, ó Deus. Aquele, ó Deus, que só chora, Senhor, enxugue as lágrimas, Senhor. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, diga isso, eu verei se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, todos os dias eles correrão pra Ti. Declare isso. Se o Senhor
você jamais será o mesmo depois dessa noite, amém? Porque Ele está passando por aqui, e onde Ele passa, algo novo acontece. Você não sairá daqui o mesmo, a mesma. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu te louvo por esse tempo maravilhoso em que o Senhor passou por aqui, tocando as nossas vidas de uma maneira diferente, sempre com a palavra fresca que se renova. Nós dependemos de Ti, meu Senhor. Aguardamos a Sua vinda, meu amado. Liberta-nos, ó Deus, como o Senhor tocou naquela mulher. Que sejamos livres. Vivamos em novidade de vida para a Tua glória. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Senhor, obrigada pelo Seu toque na minha vida nesta noite. Leva-nos na Sua cobertura, Senhor, na Sua guarda. Obrigada, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu poderia estar em qualquer